Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre vingança. Vamos assumir a vingança como um dos sentimentos mais instintivos do ser humano. É uma noção primitiva de justiça que tem a ver com devolver ao outro a dor que ele me fez sofrer, ou impor a ele uma punição, um castigo pelo mal que ele me causou. É uma noção primitiva porque tem a ver com a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Dois filmes que trataram disso de uma forma assim exuberante são os que nós iremos discutir aqui. Primeiro, V de Vingança, 2005. Esse filme ele é um clássico já dos filmes de ação e ele tem a ver com um personagem chamado V, interpretado brilhantemente pelo Hugo Weaving. Ele conhece uma moça chamada Eve, que é a Natalie Portman, e ele vai começar ao mesmo tempo um romance com ela, lógico, um romance no nível platônico, já que eles nunca vão efetivar a relação, mas ele ao mesmo tempo vai revelar para ela o seu plano que é de lutar contra um sistema repressivo e cruel determinado por uma ditadura. Então Londres está vivendo um governo ditatorial e ele precisa de alguém que se levante contra essa repressão, contra esse poder. E essa pessoa, esse personagem é o V. A máscara do V de Vingança se tornou até icônica, né? As pessoas usam nas ruas, principalmente em protestos. Isso daí viralizou e agora já ganhou um espaço, digamos, como uma referência aí na cultura mundial. O V, então, ele se levanta contra esse governo, trazendo um rebelde, um ato de rebelião contra a tirania. Então, ao mesmo tempo que é um filme de vingança, porque o V quer descontar um mal que ele sofreu lá no passado, eu não vou falar muito sobre isso, mas ele quer também não só punir os seus agressores, como reformar toda a sociedade que produziu aqueles homens que fizeram mal para ele. Não é? Então, num momento assim, simbólico do filme, ele toca a Sinfonia da Revolução. Uma música clássica toca enquanto ele está implodindo o parlamento. Está literalmente explodindo o parlamento inglês, que naquele momento é o símbolo, é como se fosse a Bastilha para os franceses, é o símbolo da tirania, da maldade, então ele começa por ali. E é lógico que depois então ele é perseguido duramente, o governo lança a mão da propaganda, lança a mão da censura, com seus discursos alienantes. Então a população, mesmo vivendo sob o domínio desse governo ditatorial, não percebe o quanto ela sofre. É preciso que esse vingador, que esse homem da noite surja para acordar as pessoas desse sono que elas vivem e instigá-las, estimulá-las à rebelião para derrubar o governo, assim como o Locke já tinha previsto na sua teoria o direito de rebelião contra a tirania. Ora, então é um filme no qual emergem temas políticos e sociológicos vários para a gente discutir. É um filme muito rico nesse sentido. Só que é o caso de fazer a pessoa experimentar do próprio veneno, porque o V, ele usa o terror contra os ditadores. Isto é, os tiranos usam o terror contra as pessoas, só que o V não se coloca como vítima. Ele devolve esse terror contra os ditadores, coloca eles em polvorosa para tentar destruir uma sociedade corrupta. Esse é o plano dele. Ele é um reformador, só que ele é um reformador que age pelo caos, que age pela anarquia, né, promovendo o pânico e fazendo com que as pessoas sintam o quão frágil a sociedade é, né, principalmente os governos que eles prometem, entre outras coisas, segurança. Então, uma frase que eu quero deixar desse filme é: ideias são a prova de bala. O V diz que ele é imortal, ele não morre porque ele é a prova de balas. Né? As ideias têm essa força. As ideias da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, chegaram até os nossos dias. As pessoas, de outras formas, sem precisar fazer uma revolução grandiosa, estão lutando por mudanças e estão conseguindo isso aos poucos. O outro filme é A Procura da Vingança, de 2006. Esse filme já não vai pela temática da política, né? Dos temas sociológicos, ele é mais mesmo um caso de vingança. Só que, na minha opinião, ele é o filme sobre vingança.
Então, de 2006, traz o Liam Neeson no papel do Coronel Carver e o Pierce Brosnan no papel de Gideon. Então, o que nós vemos no início do filme? O Pierce Brosnan fugindo desesperadamente, lutando pela vida, sendo alvo de tiros, e a gente não entende o que está acontecendo, mas depois é mostrado que o Liam Neeson, o Coronel Carver, está perseguindo o Gideon por todos os lugares. Esse filme, a tese principal dele é: o desejo de vingança pode cegar. As pessoas imbuídas por esse desejo, elas podem ficar cegas e elas podem fazer qualquer coisa para conseguir se vingar, e isso, digamos, é um grande problema. Se tem um filme que mostra alguém comendo o pão que o diabo amassou, é A Procura da Vingança. O sofrimento do Gideon é atroz. Ele passa por muitas coisas, não dá nem para eu elencar todas aqui. Destaque para a cena onde ele tira uma bala alojada no seu braço, né? Uma cena forte, impactante, mas ele sofre aquela coisa que você não deseja para o seu pior inimigo. É o que o Gideon sofre no seu próprio corpo. Também esse filme se constitui no conceito, imagem do arrependimento. O quanto uma pessoa tem que se arrepender para conseguir a redenção, para conseguir o perdão, para conseguir aplacar a sua consciência e também aplacar o ódio do outro, né, que quer vingança, que busca por vingança. O Gideon, nessa fuga, ele vai tendo que lançar mão de alguns expedientes, o que faz com que ele aumente a sua margem de pecados. Ele acaba tendo que matar outras pessoas, ele acaba tendo que fazer o mal mesmo sem querer. Então, buscando ter tempo para entender o que está acontecendo, ele acaba cometendo outros pecados no meio do caminho. Isso lembra até aquele versículo bíblico que diz que aquele que fere pela espada será ferido. Então é a vingança no seu sentido mais sanguinário, no seu sentido mais puro, instintivo, animal. Ele tenta expurgar a sua culpa, mas essa luta coloca o Carver e o Gideon num perpétuo confronto. Dois homens de mesma estatura, de mesma força, lutando o filme inteiro até chegar no final. E no final nós temos uma aula de como o perdão pode redimir. Ou, melhor que isso, o perdão sendo a única coisa capaz de redimir alguém da culpa, aliviar a consciência, trazer paz e descanso. Gente, 2 grandes filmes, não percam: V de Vingança e A Procura da Vingança. Tenho certeza que vocês já viram os 2, mas se não viram, fica aí a dica. Valeu a reflexão. Nos encontramos na próxima. Abração, pessoal!